Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje tem possibilidade da aula online, né? Eu estou fazendo essa gravação, é um conteúdo transversal, essa é a nossa 10ª aula, antepenúltima aula do semestre. Ele vai estar postado na unidade 4, encontro 1. O 4, S1, o slide já está lá na pré-aula, e esse aqui eu vou colocar vou postar na aula. Então, unidade 4, encontro 1, a aula vai estar o vídeo dessa aula de hoje. É um conteúdo transversal, não é o conteúdo principal da matéria, mas eu achei oportuno nesse momento da gente estar falando um pouquinho que é o diagrama de blocos, para nós entendermos um pouquinho dessa álgebra do funcionamento da representação via diagrama de blocos. Mas antes que nós adentremos esse assunto, eu vou dar uma revisada dos conteúdos que nós vimos até agora na nossa matéria, como se fosse uma pequena revisão. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Então vamos lá. Nossa análise começou, quando a gente foi falar de resposta transitória, com sistemas de primeira ordem. Então, nós vamos focar nossa atenção para os sistemas de segunda ordem, porque é o caso mais corriqueiro de se acontecer. O que define a ordem do sistema? É importante lembrar. A ordem, o que define a ordem de um sistema de controle, ou da função de transferência, é a quantidade de polos. Portanto, quando falamos que a análise vai ser feita para um sistema de segunda ordem, quer dizer que nós vamos analisar sistemas com 2 polos. E da onde partiu a nossa análise? Partiu da função de transferência em malha fechada, padrão. Então, nós tínhamos a função de transferência em malha fechada padrão. Hoje nós vamos diferenciar novamente o que é malha aberta e malha fechada. E que tinham esses parâmetros aqui, ó. Era K ômega n ao quadrado, S ao quadrado, mais 2 zeta ômega n S, mais ômega n ao quadrado. Aonde o ômega n era a frequência natural. É um parâmetro que é próprio, ele é característico de cada planta, de cada processo que está se analisando. Ele é intrínseco, normalmente ele não varia. Portanto, desses parâmetros que compõem essa função, o único parâmetro que varia era o coeficiente de amortecimento, que era o zeta. Aqui nesse coeficiente, matematicamente, estão consideradas todas as perdas e trocas de energia do meu processo, que dão a dinâmica de funcionamento dele. Então, era a partir dessa equação, da função de transferência em malha fechada, padrão, é que partia a nossa análise, mediante a variação do coeficiente de amortecimento, mediante a variação do zeta. E como que era essa análise? Nós pegávamos essa equação, do denominador da função de transferência, igualávamos a zero, e essa equação também é tão importante para nós, que demos um nome para ela, ela se chamava de equação característica. Vou explicar também daqui a pouco por quê. Então, pegamos essa equação igualando a zero e calculando, aplicando Bhaskara, nós achamos as duas raízes, que são os meus 2 polos, que estão destacados aí na equação aqui de baixo. Quais seriam esses polos? Um polo é S menos zeta ômega n mais j ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. E o outro polo é menos zeta ômega n menos j ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Que são esses dois aqui que estão aqui dentro das raízes no denominador da minha função. Qual que é a análise que nós fizemos? Ou seja, qual a relação dos polos com o comportamento dinâmico da minha planta? Outra, qual a relação da variação do zeta? Então, se eu variar esse zeta dentro dessa equação dos meus polos, o que vai acontecer com eles? Como que a minha planta vai se comportar? Não, então, essa foi a análise que nós fizemos. Nós mantivemos um ômega n fixo e variamos o coeficiente de amortecimento em algumas faixas pré-definidas. Que faixas eram estas? Primeira faixa que nós olhamos, coeficiente de amortecimento igual a zero.
que era o sistema sem amortecimento. Se o amortecimento dele é nulo, não quer dizer que ele não tem amortecimento. Para essa condição, se eu jogo lá, se eu substituo naquela equação dos meus polos, então se eu venho aqui, na equação dos meus polos, substituo zeta por zero, nós vamos encontrar um par de polos que só possuem a parte imaginária. E o comportamento dinâmico da minha planta para essa situação, ao longo do tempo, vai ser aquele que ele fica oscilatório, né? Parecendo que entrou em ressonância. Ele não tende para lugar nenhum. Ele fica só oscilando. É o sistema sem amortecimento. Uma outra condição que nós vimos é quando tínhamos coeficiente de amortecimento igual a 1. Para essa situação, nós tínhamos um par de polos reais e iguais, no mesmo ponto do meu plano S. O sistema era dito criticamente amortecido. Cujo comportamento dinâmico era semelhante a esse aqui que eu vou fazer. Para uma entrada degrau unitária, era o mais rápido que essa planta conseguiria responder sem oscilar. Esse que era a característica do sistema subamortecido. O mais rápido que a planta consegue responder sem apresentar nenhum tipo de oscilação. Quando eu tenho um coeficiente de amortecimento igual a 1. A outra condição que nós vimos, com coeficiente de amortecimento maior do que 1, que era o sistema dito como superamortecido. Para essa situação, tínhamos um par de polos. Tínhamos um par de polos reais, porém diferentes um do outro. Ou seja, eles estavam no plano real, mas estavam separados um do outro. Desliguei o microfone um pouco, estava passando um carro de som aqui perto. Para essa situação, o comportamento dinâmico da minha planta, ao longo do tempo, para uma entrada degrau, por exemplo, unitária, lembrava muito o do criticamente amortecido, só que ele era mais lento, bem mais lento. A minha resposta. Por que isso acontecia? Em função de eu ter dois pares de polos reais, porém diferentes um do outro, aonde o polo que fica mais próximo do eixo imaginário, esse aqui no caso, é o polo que vai determinar o comportamento dinâmico da sua planta. Porque o polo que fica mais longe, a dinâmica dele é muito rápida. Como esse que fica mais próximo, a dinâmica dele é mais lenta, a resposta da sua planta ela fica muito parecida com a do sistema de primeira ordem, que é o comportamento de um polo só. Por quê? Como eu tenho dois polos diferentes um do outro, o que fica mais próximo do eixo imaginário é que comanda o comportamento, é que determina o comportamento dinâmico da minha planta. Por isso que ele é dito superamortecido. Sistemas desse formato podem ser modelados como se fossem sistemas de primeira ordem, em algumas das vezes. E, finalmente, o caso mais comum de acontecer, de aparecer, é quando eu tenho o coeficiente de amortecimento, não é à toa que as análises são feitas todas nessa situação, quando eu tenho o coeficiente de amortecimento entre 0 e 1. O sistema é dito subamortecido. Se formos olhar no plano S, veremos um par de polos complexos conjugados, ou seja, eles estão fora do eixo real. Então, tem um par de polos complexos conjugados.
que tem tanto a parte real quanto a parte imaginária. A parte real dele sendo menos zeta ômega n. Olha aqui. Vamos lembrar aqui, ó. Parte real dele. Vou colocar de outra cor. A parte real do polo. E a parte imaginária. É aquela que vem antecedida do J, né? Esse é o polo complexo conjugado. Então, a parte real dele é menos zeta ômega n, e a parte imaginária é o J ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tanto positivo quanto negativo, né? Menos J 1 menos zeta ao quadrado. Para essa condição, que eu disse que é a mais comum de aparecer, do sistema subamortecido, o comportamento dinâmico da minha planta para uma entrada, por exemplo, degrau de amplitude 1, que é a nossa entrada padrão de análise, né? A resposta de saída da minha planta é essa aqui, ó. Ela oscila, depois ela estabiliza um determinado valor. Portanto, existe uma relação, como nós vimos, entre o posicionamento dos polos, que é definido pelo coeficiente de amortecimento. Então, vejam só, existe uma relação entre o coeficiente de amortecimento, que determina o posicionamento dos meus polos no plano S. Então, existe a relação coeficiente de amortecimento e posicionamento dos polos. E uma relação entre o posicionamento dos polos e o comportamento dinâmico da minha planta. Para cada combinação dessa, eu vou ter um tipo de comportamento dinâmico da minha planta. Por isso, é que nós temos como saber a função de transferência a partir da curva de saída da planta. Quando a gente analisa a curva de saída da planta, eu tenho como inferir qual que vai ser a estrutura, o que eu vou ter de polos, ou seja, qual que vai ser a estrutura da minha função de transferência. Ou vice-versa, dada a função de transferência, se eu calculo os meus polos, eu já sei de antemão qual é o tipo dos meus polos, se é real, imaginário, é igual ou diferente, eu já vou saber, obviamente, qual que vai ser o comportamento dinâmico da minha planta. Então, essa foi a relação que nós estabelecemos entre coeficiente de amortecimento, posicionamento dos polos. E mais, posicionamento dos polos, resposta dinâmica. Isso para nós que é o mais importante. Posicionamento dos polos, resposta dinâmica da minha planta. Para cada combinação dessa, teremos um tipo de resposta. Pois bem, o próximo passo que nós aprendemos foi pegar o caso mais genérico, o caso mais geral, que é o subamortecido, oriundo dessa equação, padrão de segunda ordem, onde eu tenho um par de polos complexos conjugados, e parametrizar. Então, nós pegamos essa função, esse tipo de resposta, que é o subamortecido, que é o caso mais comum, e parametrizamos essa função. Para quê? Para que possamos comparar diversos tipos de respostas, os mesmos parâmetros, ou até possamos melhorar, né, a gente vai ver isso lá em teoria de controle, ou melhorar alguns desses parâmetros da minha planta. E esses parâmetros nada mais são do que reflexos do comportamento dinâmico dela, medidas, na verdade, medidas do comportamento dinâmico da minha planta. Para esse caso aqui, ó, eu tenho uma entrada, foi aplicada aqui uma entrada degrau unitária, vou até destacar ela aqui em vermelho. Esse aqui é o meu sinal de entrada. E o sinal de saída é a resposta da minha planta ao longo do tempo. Então, quais foram os parâmetros que nós aprendemos em torno do qual todos esses gráficos de comportamento dinâmico de segunda ordem são parametrizados? Os parâmetros eram o tempo de pico, que é o tempo que ia de 0 até um instante onde a minha curva de saída alcança o primeiro ciclo de sobressinal. Então, esse tempo aqui, ó, que gastava de 0 até aqui, era o TP.
era o tempo de pico. Nesse caso aí, 1,8 segundos aproximadamente. É o tempo da partida da minha planta, do tempo t igual a 0, até o ponto que ela alcança o máximo pico de sobressinal. Daqui a pouco nós vamos ver as formas. Um outro parâmetro que nós vimos, na nossa resposta dinâmica, era o sobressinal, que é o tanto que o primeiro pico de sinal ultrapassa o meu sinal de saída, ultrapassa o sinal de entrada, que era o nosso overshoot, né? Ou sobressinal, que era o MP. Então é só essa amplitude aqui, ó. Quanto que o meu sinal de saída ultrapassa aqui na primeira vez, ó, o sinal de entrada. E o overshoot ele acontece exatamente no TP, no tempo de pico, né? Deixa eu escrever aqui do lado. Ele acontece exatamente no tempo ou no instante, né, de pico. Então, nesse instante de pico acontece também essa amplitude. A amplitude, o sobressinal, ele é olhado no eixo da amplitude, ó, enquanto que o tempo de pico ele é medido aqui no eixo do tempo. E, finalmente, o último parâmetro que nós estabelecemos foi o tempo de acomodação. Como que funcionava o tempo de acomodação? Deixa eu ver se eu tenho outra figura aqui. Não. O tempo de acomodação, ele era estabelecido em torno de duas faixas de segurança. Então, eu tinha o tempo de acomodação para um critério de 2%, e tinha o tempo de acomodação para um critério de 5%. 2 ou 5% de quê? Em torno do meu sinal de entrada. Então, se traçava, mas quanto que eu estou traçando? A faixa de segurança de 2%, por exemplo, em torno do meu sinal, do meu sinal de entrada. O que era o tempo de pico? Era um instante, o tempo de acomodação, era um ponto em que o sinal de saída da minha planta entrava dentro dessa faixa de tolerância e não saía mais. Ele podia até continuar oscilando, porém, ele oscilava dentro dessa faixa que, tecnicamente, para nós, já é considerado como a estabilização da planta, como se ela já tivesse estabilizado. Então, olha só, estabelecendo essas duas faixas que eu coloquei de preto aí, vamos supor que qualquer uma, que elas sejam ou de 2% ou de 5%, tanto faz. Acompanhe o sinal de saída da minha planta. Ele vem, a minha planta parte, passou na faixa, saiu aqui em cima, ó. Depois entrou aqui de novo, saiu aqui embaixo, entrou nesse ponto. Nesse tempo aqui, ó, ela está oscilando ainda, porém não saiu mais da faixa. Então, tecnicamente, esse tempo aqui, que aí no caso deu 4 segundos, esse tempo aqui para mim é o meu TS, é o meu tempo de acomodação. Portanto, esses que são os parâmetros que identificam o desempenho do meu sistema. Se eu tenho mais ou menos overshoot, se a minha planta é mais rápida ou se ela é mais lenta, né? A partida dela é mais rápida ou mais lenta, se eu tenho um tempo de pico menor ou maior. Se ela demora mais para estabilizar, vai depender do tempo de acomodação, ou seja, ela oscila muito até estabilizar, então ela vai ter um tempo de acomodação maior. Com isso, eu consigo comparar uma planta e estabelecer qual que é o comportamento que eu quero para definir esses parâmetros, de forma que eu tenha o comportamento desejado. Lembrando que esse aqui é um processo dinâmico, né? Essa saída, sinal de saída em azul. Por exemplo, quanto mais rápida a velocidade de partida da minha planta, provavelmente nós teremos um overshoot maior. É a física, vai demorar mais para parar. É a inércia do próprio sistema. Porque esses modelos matemáticos representam sistemas físicos. Bom, esses eram a identificação desses parâmetros no gráfico, mas tinha fórmulas para se calcular. Se eu quisesse saber antecipadamente, a partir da função de transferência, então, a partir de uma função de transferência que me foi dada, vamos pegar o padrão, eu tenho, se eu identifico quem que é o zeta ômega n, eu consigo calcular esses parâmetros aqui da minha curva antecipadamente, para que eu não precise simular. Com esses
parâmetros, eu já consigo saber como que vai ser, ter uma estimativa do comportamento dela. E quais que eram essas fórmulas? Então, a fórmula do TP era π sobre ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Me ajuda aí, pranchetinha. Tinha o sobresinal, que é exponencial de menos é o número de Euler, né? Que era o número de Euler, né? Exponencial de menos π vezes zeta, raiz de 1 menos zeta ao quadrado. E tínhamos o tempo de acomodação, para o critério de 2% de tolerância, que era 4 sobre zeta ômega n, e tínhamos o tempo de acomodação para o critério de 5% de tolerância, que era 3 sobre zeta ômega n. Portanto, vejo que todos esses parâmetros da resposta transitória, tanto o tempo de pico, sobresinal e o tempo de acomodação, eles são calculados em função dos parâmetros zeta e ômega n. Portanto, se eu já conheço esses parâmetros, eu tenho como calcular de maneira preditiva qual que vai ser o comportamento da minha planta. Então, foi isso que nós vimos até agora na matéria. A ligação entre o posicionamento dos polos e o comportamento dinâmico da planta. Posicionamento dos polos no plano S, comportamento dinâmico da planta. Vejam só. E vimos que o comportamento, o posicionamento desses polos estava intimamente ligado a um parâmetro zeta. Para cada faixa de zeta de coeficiente de amortecimento, eu vou ter posicionamento dos polos, consequentemente, a resposta dinâmica. Pegamos a resposta dinâmica, parametrizamos em torno de 3 parâmetros. O sobresinal, que é essa amplitude, o tempo de pico, que é o tempo que ela alcança o sobresinal, e o tempo de acomodação, que é o tempo que vai de 0 até o instante que a sua planta entra dentro de uma faixa de tolerância e dali não sai mais. Desse ponto em diante, ela não sai mais. Então, esses que são esses parâmetros, que é a parametrização da planta a partir da função de transferência de segunda ordem. Foi isso que nós vimos até agora na nossa disciplina. Então, como a relação dos polos com o comportamento dinâmico da minha planta. E agora nós vamos entrar na parte de diagrama de blocos. Vou só uma paradinha aqui, um minutinho, para pegar uma água ali e já volto. Como se estivesse fazendo o nosso intervalo. Um minutinho só. Então, voltando aqui, vamos entrar no nosso novo conteúdo, que é o diagrama de blocos. O sistema de controle tem diversas representações.
né, depende da aplicação, do uso e da familiaridade que a gente pode ter com cada uma dessas ferramentas. Uma das aplicações que nós vimos era a função de transferência, uma das representações, desculpa, uma delas era a função de transferência, que no nosso caso é o nosso modelo matemático, e ela relacionava o sinal de saída, relaciona, né, o sinal de saída pelo sinal de entrada do processo. Essa é uma representação matemática, é a função de transferência. Uma outra representação que nós vamos ver é essa aqui, mais amistosa, ela é um desenho, né, que é o diagrama de blocos, e ele vai permitir que nós entendamos qual que é a função de cada parte no processo e como que uma está interrelacionada à outra. A primeira vantagem dele é que ele é um método gráfico, né? Ou seja, mais amistoso, mais fácil de nós visualizarmos. Basta nós identificarmos o que é cada bloco, nós vamos conhecer hoje, nós vamos saber interpretar qual é a função de cada um desses blocos. Então, por exemplo, só para ilustrar, né, dois exemplos aqui de diagrama de blocos, um aqui mais completo e outro, esse na sequência aqui, uma versão mais reduzida. Então, nós vamos entender qual que é o papel de cada um dos componentes nessa representação. Já antecipando que na entrada do meu processo, o diagrama de blocos ele é unidirecional. O fluxo só segue um caminho, ele não vai e volta na mesma caminho, não. Ele sempre tem uma direção, para simbolizar sempre a direção do meu processo. Então, vejo nesse desenho. Então, tem uma setinha vindo aqui e ele vai seguindo, ó. Ele segue um determinado fluxo, até sair aqui do outro lado. Tem uma parte que sai aqui, você vê que quando volta, ó, ele não volta no mesmo caminho, volta por um caminho diferente. Então, uma das principais características do diagrama de blocos é que ele é unidirecional. Já nos ajuda a entender esse funcionamento, já que ele só vai em uma direção. Então, só para ver umas partes aqui rapidamente desse diagrama, eu tenho lá na entrada, que normalmente está à esquerda do meu diagrama, tem meus set points, que é a entrada do meu processo. Ó. É aqui que vem o meu sinal de entrada. É onde começa tudo. É o meu set point, meu input, é a minha referência. Do outro lado, eu tenho o meu sinal de saída do processo. Então, eu tenho um comando que eu dou aqui na entrada para obter um resultado aqui na minha saída. Esse sinal de saída, ele é amostrado. Então, aqui eu pego uma amostra que normalmente isso é feito no processo por um elemento sensor. Esse sinal é amplificado, transmitido. E seguindo esse caminho dele, ó, então eu tenho um sensor. Esse sinal é amplificado, transmitido e levado lá num elemento que chama o controlador do meu processo. Pode estar no meu processo, pode estar na minha cabine de controle, está em algum lugar, mas esse sinal tem que ser levado até lá. Então, uma amostra do meu sinal de saída tem que ser levado para ser comparado lá no controlador com o meu sinal de entrada, porque eu quero controlar esse processo. Esse caminho de retorno do meu sinal de saída é o feedback ou a realimentação. Então, quando você vai com um processo tem um feedback, o processo é realimentado, é por isso. Ó. Eu pego uma amostra do meu sinal de saída e levo para ser comparado com o meu sinal de entrada. Então, se a gente der um zoom aqui dentro do meu controlador, destaca ele em vermelho. Ó. O que eu tenho lá, basicamente, dentro do meu controlador? Eu tenho um comparador que vai estar sempre comparando, é um ponto de soma, vamos ver já já, comparando o sinal de entrada com o meu sinal de saída. Que eu peguei uma amostra dele lá no meu processo e trouxe até aqui, ó, através da realimentação. A comparação que acontece lá no controlador entre o sinal de saída e o meu sinal de entrada vai gerar aqui para mim um sinal de erro. Esse sinal nós vamos analisar na aula que vem, falar muito dele. Opa, o que é o sinal de erro? É a diferença entre a saída e a entrada.
O ideal é que eu tenha a saída igual à minha entrada, ou seja, se eu ajustei 20 graus no ar-condicionado, o ideal é que eu tenha 20 graus. Se eu ajustei a temperatura, se eu pisei no acelerador do carro para 100 km por hora, o ideal é que eu tenha 100 km por hora. Se eu ajustei a pressão numa planta, uma vazão numa planta de 50 litros por minuto, eu tenho que ter 50 litros por minuto. Então, a diferença entre o que eu coloquei na minha entrada e o que estou efetivamente tendo na minha saída é o erro. O ideal é que esse erro seja o mais próximo de zero possível. Quando esse erro é diferente de zero, lá dentro do meu controlador, que é o cérebro do meu processo, o que ele faz? Ele toma uma ação. Qual que é o objetivo dele tomar essa ação? É zerar esse erro, trazer esse erro aqui para zero. Então, o meu controlador compara o sinal de entrada com o de saída, gera um sinal de erro, e esse sinal de erro ele vai gerar no controlador um sinal que vai lá para o meu processo, para zerar esse erro lá no processo. Então, esse sinal também é convertido, né, para um sinal elétrico, ele é transmitido, ele é amplificado para ser transmitido lá para o meu processo. E lá no meu processo, ele chega num cara que chama elemento final de controle, que é esse bloquinho verde aqui, ó. O que é o elemento final de controle? O elemento final de controle é o cara que vai receber o sinal do meu controlador, que, então vamos pôr uma seta aqui, ó. Ele vai receber o sinal do meu controlador e vai tomar uma ação no processo para mudar aquele erro. Ele pode ser uma válvula que vai abrir ou fechar a admissão de algum fluido ou de algum gás. Ele pode ser um relé que vai ligar ou desligar alguma coisa. Ele pode ser um pistão, um atuador. É um elemento atuador. Ele vai atuar no processo para mudar o estado dele. Quando ele atua no processo com base na ordem que ele recebeu lá do controlador, ele gera uma saída. Essa saída é medida de novo e aí fecha-se o ciclo de controle. Então, esse é um diagrama de blocos de um sistema de controle em malha fechada. Então, esse que nós estamos analisando aqui é um sistema em malha fechada. Por que malha fechada? É justamente por causa dessa realimentação. Eu pego uma amostra do sinal de saída e levo lá no meu controlador para comparar com o meu set point, com o meu sinal de entrada. Então, é isso que nós vamos estar vendo no na aula de hoje, uma análise em torno desse sistema de controle em malha fechada. Então, isso aí foi só para exemplificar, vamos ver agora um diagrama mais simplificado, só para vocês entenderem isso melhor. Lá em teoria de controle, nós vamos aprofundar nessas explicações aqui, tá? Foi só um spoiler para vocês. Qual que é a vantagem do uso do diagrama de blocos? Como vocês viram aí pelo próprio desenho, ele é fácil de construir e nós conseguimos ver qual que é a contribuição de cada componente. Vamos voltar lá. Eu sei que aqui é o meu controlador que está mandando um sinal que está sendo lá para minha planta. Esse sinal está sendo amplificado, transmitido para minha planta. Vai lá para o elemento final de controle que vai causar uma ação no meu processo. Depois esse sinal vai ser amostrado pelo sensor e levado lá no meu controlador. A gente consegue entender qual que é o fluxo das variáveis dentro do processo, de maneira mais fácil, né? Porque é um desenho, ele é um diagrama. Então, nós vamos ver quais as partes desse diagrama de bloco. Assim como a função de transferência, é importante destacar que o diagrama de blocos, a partir dele, a gente não consegue ver qual é a estrutura física do seu processo. Por quê? Dentro do diagrama de blocos, nós vamos ver as funções de transferência, elas vão aparecer aqui. E as funções de transferência, nós já conversamos sobre isso, que se eu simplesmente escrever para vocês a função de transferência, se eu não falar qual a origem delas, vocês não sabem me dizer se trata de um sistema elétrico, mecânico, pneumático, ou outro qualquer. Né? Então, se eu chegar e escrever assim, ó, minha função de transferência de um determinado processo é essa aqui, ó, S sobre S ao cubo, mais 16, S ao quadrado, mais 8S, mais 14.
Se eu simplesmente entregar esse modelo, vocês vão ver, vão identificar os polos, vão identificar o zero, vai saber qual que é o comportamento dinâmico dele, mas não vai saber me falar de que sistema se trata dele. Não tem informação da estrutura física, a não ser que seja dito para nós. Mas eu consigo fazer toda a análise baseado nos polos e nos zeros dessa função. Porque, independente do tipo de sistema que ele seja, se é um sistema mecânico, elétrico, térmico, pneumático, fluídico, ele vai ter as dinâmicas, ele vai ter uma determinada dinâmica. E isso eu consigo analisar. Eu sei como que ele vai se comportar ao longo do tempo. Independente do que ele seja, do tipo de sistema. Então, o diagrama de blocos também não me dá informação de qualquer estrutura. Ele me fala da dinâmica, assim como a função de transferência. Ok? Então, esse aqui é o ponto de atenção que nós temos que ter. O diagrama de blocos ele é composto basicamente de 3 partes. Independente do tamanho que ele seja, se for muito grande ou muito pequeno, ele é composto de 3 partes e tem uma representação padrão. A primeira parte, que já leva o nome, que dá o nome da forma de representação, é o bloco. Bloco ou bloco funcional. O que é o bloco? É um quadrado que vai, ele recebe um sinal de entrada, na entrada desse bloco, e eu tenho um sinal na saída do bloco. Então é sempre assim, ó, o bloco, ele tem sempre um sinal que entra nele e um sinal que sai. Dentro do bloco, o que eu tenho representado? A minha função de transferência. Ela fica representada dentro do meu bloco. Com isso, e como esse bloco tem sempre o fluxo do sinal, como eu disse para vocês, num diagrama de bloco, ele é sempre unidirecional, eu posso escrever que o sinal de saída do meu bloco, aqui, ó, essa equação aqui, ó, o sinal de saída do meu bloco, ele é igual ao sinal que entra no bloco vezes a função de transferência que está lá dentro. Então, veja bem, escrevendo de novo. Ó. Vamos olhar aqui na figura. Eu tenho um sinal que entra, uma função de transferência que representa um elemento representado por esse bloco. Então, se for um sensor, é a função de transferência do sensor. Se for um motor, é a função de transferência do motor. Se for a planta, é a função de transferência da planta. Então, eu tenho um sinal que entra, a função de transferência do elemento que ela representa e um sinal que sai. Com isso, eu posso escrever que o sinal de saída é igual ao sinal de entrada vezes a função de transferência, que é isso que está escrito aqui embaixo. O sinal de saída é igual ao sinal de entrada vezes a função de transferência. Então, é esse que é o papel do bloco, é abrigar dentro dele a função de transferência do elemento que ela representa. E o sinal de saída do bloco é igual ao sinal de entrada vezes a função que está ali dentro. Outro componente que a gente tem é aquele ponto de soma, é o comparador que nós vimos naquele exemplo que eu dei anteriormente. Ele é chamado, ele é chamado de ponto de soma ou detector de erro. Por quê? Ele compara até 3 sinais. Você perceba que eu posso ter até 3 sinais chegando no meu ponto de soma e um sinal saindo. Eu não consigo ter só sinal entrando, eu tenho que pegar um sinal e levar um resultado e levar para um outro ponto do meu processo. Então, eu posso ter no ponto de soma até 3 sinais entrando e um sinal saindo. Normalmente, nós vamos encontrar nos nossos trabalhos aqui o quê? 2 sinais entrando e um sinal saindo. Quando eu estou comparando um sinal menos o outro, o ponto de soma permite colocar qual que é a operação matemática que vai ser feita aqui dentro. Então, por exemplo, vamos olhar esse ponto de soma. Vamos supor que eu tenho aqui um sinal de entrada do meu processo. Esse ponto de soma aqui, ó, deixa eu voltar lá para vocês verem rapidamente.
Estou analisando esse cara aqui, ó, onde tem esse símbolo aí de somatório, esse epsilon maiúsculo. Esse é o comparador. Tem um sinal de entrada e um sinal de saída, que está chegando, uma amostra do sinal de saída que está chegando aqui. Então, pegando isso como exemplo, eu vou ter um sinal de entrada que está sendo comparado com o meu sinal de saída. E aí a comparação pode ser uma soma ou uma subtração. A operação matemática da comparação vai estar no sinal aqui dentro, lá dentro do comparador. Então, nesse caso, eu tenho o RS positivo e o C de S negativo. Então, eu vou escrever que o sinal que está saindo aqui, ó, a diferença, então, por exemplo, da entrada menos a saída, que é o meu sinal de erro, que eu estou chamando aqui de E de S, é o R de S, que é positivo, menos o C de S, porque aqui o C de S está negativo. Então, é um sinal menos o outro. Aí eu coloco a matemática que vai ser feita aqui na soma, na subtração, dentro do meu ponto de soma. Alguns autores até costumam desenhar assim também, coloca do lado de fora, tanto faz. Mas o fato é que no ponto de soma eu tenho dois sinais chegando e um sinal saindo. Alguns autores colocam assim também, aqui fora. O resultado é a operação aritmética de soma ou subtração desses sinais que chegam aqui no meu ponto de soma. Então, sempre no ponto de soma, eu vou ter a soma, como o nome diz, ou uma subtração de dois sinais. Então, chegam dois sinais e sai um terceiro sinal, que é o resultado dessa operação aritmética. E o último componente do meu diagrama de blocos, são só três, como eu disse para vocês, é o ponto de derivação. O que é isso, o ponto de derivação? É quando eu pego uma amostra de um determinado sinal e levo para outro ponto. Então, nesse caso, nesse desenho da esquerda, deixa eu trocar a cor, eu estou pegando uma amostra desse ponto, do sinal C de S. Então, o sinal C de S é esse sinal que está vindo aqui. Ó. Nesse ponto, eu estou pegando uma amostra dele e estou levando lá para um bloco. Ou eu posso pegar uma amostra dele, que é o caso da figura da direita, e levar também para um ponto de soma, que são as outras duas partes do meu processo. Isso que é o ponto de derivação. Para a gente achar essas partes lá. Ó. Então, pegando essa função de esse diagrama de blocos aqui, ó, eu vou aplicar esses conceitos que nós vimos aqui agora. Então, eu tenho. Ele é sempre unidirecional, observem o fluxo da seta, sempre em uma direção. Esse é um em malha fechada, né, porque a gente tem a realimentação, o sinal voltando por um outro caminho. Então, nós temos o sinal de entrada. Positivo aqui, ó. Ele está sendo subtraído de qual sinal? Vamos seguir o sinal B, ó. É o sinal que está vindo aqui, ó, do bloco H, e ele está sendo amostrado. Então, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto de amostragem do meu sinal. Então, eu peguei o meu sinal C, que é o sinal que eu estou trazendo aqui, está passando pelo bloco H e está saindo aqui, ó. Então, só para fins didáticos, eu estou chamando esse sinal que está saindo de B. Como nós vimos na aritmética, o sinal que sai do bloco é o sinal que entra no bloco, nesse caso C, vezes a função de transferência que está aqui dentro, H. Então, esse sinal B aqui é o C vezes o H. Lá nesse ponto de soma, eu estou subtraindo ó, o R positivo do B negativo. Está me dando esse sinal que eu estou chamando de E aqui. Então, esse sinal de erro é o R menos o B. Esse sinal que está entrando no bloco G1, está saindo o sinal M, está somando com o outro sinal U, então essa saída aqui ó, é a soma dos dois sinais que estão chegando no meu ponto de soma. Aqui é M mais U. Esse sinal que está entrando no bloco G2 e está saindo C. Aqui, olha só as partes do meu processo. Eu tenho os blocos, pontos de soma e um ponto de derivação, onde eu pego uma amostra do sinal e levo em outro ponto qualquer do meu processo. Então, nesse exemplo aí, nós temos todos os componentes, os três componentes básicos que compõem o diagrama de blocos.
que pode ser maior, mais complexo ou mais sucinto, como esse aí. Nós vamos aprender a fazer uma redução dele, né? Aplicando algumas técnicas, nós podemos pegar o diagrama de blocos de qualquer tamanho e reduzir de um tamanho padrão que vai ser utilizado para as nossas análises. Portanto, vimos as partes que compõem o diagrama de blocos, que é o bloco, ponto de soma, e o ponto de derivação, que é quando eu pego uma amostra do sinal e levo para um outro ponto. Agora vamos tentar colocar esses conceitos no conceito de malha aberta e malha fechada. O que é uma função de transferência em malha aberta? Malha aberta, como esse diagrama mostra aí, ó, é onde eu não tenho uma comunicação direta ou uma realimentação que comunique a minha saída com a minha entrada. Eu tenho simplesmente a entrada, o meu sinal de entrada, que passa por um controlador que vai para o meu processo e me dá uma saída. Essa é a característica do meu sistema em malha aberta. O que significa isso fisicamente? Significa que eu não estou monitorando a minha saída. Todo esse sistema de controle, ele é programado, todo esse sistema de controle, ele é programado para não ter erro. Esse controlador vai ter uma função, essa planta, quando receber esse sinal, vai ter um atuador que vai agir e vai me gerar uma saída. Se algum desses componentes do meu processo apresentar um problema, eu não vou ter como saber, só depois que eu começar a ter problema aqui na saída. Eu não tenho como fazer um monitoramento constante desse processo. Essa é uma desvantagem, porque ele fica muito sensível a qualquer perturbação externa, qualquer variação aqui interna nos parâmetros. Porque ele foi programado para funcionar mediante uma determinada entrada. Qualquer coisa diferente pode alterar a minha saída. Um exemplo muito comum, já falei com vocês, gosto muito de usar, que eu acho mais fácil de entender, é nós pegarmos, no geral, né, a máquina de lavar roupa. Ele é um sistema de controle de malha aberta. Por quê? Você chega ali, toda a parte eletromecânica dela, eletroeletrônica e eletromecânica, ela está programada para desenvolver uma função. Você escolhe ali o ciclo, o tipo de lavagem, o tipo de roupa, ela já está programada com base naquilo. Concorda comigo que se você chegarem na máquina de lavar, programar e não colocar roupa nenhuma, ela vai funcionar do mesmo jeito? Ou se você colocar uma roupa suja ou uma roupa limpa, uma vez programado o ciclo, ela vai funcionar do mesmo jeito? Se a roupa não saiu do jeito que você quis, você vai ter que programar para lavar de novo. Por quê? A máquina de lavar não está monitorando a saída do meu processo. Ela está programada para fazer uma operação. Então, como ela não monitora a saída, eu não tenho ação sobre o resultado. Essa que é a principal característica do sistema em malha aberta. E aí, em termos de diagrama de blocos, a representação do sistema em malha aberta é simplesmente essa, né? For reduzir esses dois blocos aqui a um só para ficar mais fácil didaticamente, é um sinal de entrada, uma função de transferência que representa o meu processo mais o controlador. Essa função de transferência representa, por exemplo, esses dois, e um sinal de saída. Isso é que é o diagrama de blocos do sistema em malha aberta. Esse aqui mais resumido, esse aqui um pouco mais detalhado. Ele pode ser detalhado muito mais do que isso, mas nós vamos trabalhar somente nesse nível de detalhamento. Em contrapartida, ao de malha aberta, nós temos o sistema de controle em malha fechada. E, visivelmente, nós já conseguimos perceber aqui o fechamento da malha. Olha a diferença visual. Eu tenho o sinal entrando e saindo direto. No malha fechada, eu tenho o sinal, eu estou mostrando, estou fazendo uma amostra do meu sinal de saída e estou levando para ser comparado com o meu sinal de entrada. Ou seja, eu estou constantemente monitorando a minha saída, para que qualquer variação que eu tenha na minha saída ou nos parâmetros da minha planta, ou até mesmo uma perturbação externa, um distúrbio, esse processo ele é autorregulável, ele consegue detectar isso e tomar uma medida aqui no começo, lá no meu controlador. Para quê? Reduzir o erro.
Então, ele é robusto a esse tipo de perturbação ou de variação nos parâmetros. Essa é a grande vantagem. É como se, por exemplo, eu tivesse na minha máquina de lavar um sensor de turbidez da água. Que aí eu marco lá, minha roupa está muito suja, essa água tem que ficar muito turva, quer dizer que eu lavei. E enquanto você não atinge aquele nível mínimo de turbidez, a máquina não pararia de funcionar. É uma alusão ao sistema em malha fechada, se fosse ser aplicado na máquina. Lógico que comercialmente não é viável, por enquanto, financeiramente, por isso que não é feito. Mas essa que seria aí uma comparação como fecharia esse ciclo de controle. Um outro processo que eu pus aqui para vocês perceberem, aquele até que eu fiz a simulação no MATLAB lá do controle de temperatura da água do tanque. Olha a diferença do processo em malha aberta e malha fechada. Eu estou programando aqui um líquido com uma determinada vazão na entrada, a uma determinada temperatura. Então, esse vapor, essa entrada de vapor que vai aquecer o líquido do meu tanque, ela já está com uma determinada abertura, está pré-definida, para passar uma vazão de vapor que vai aquecer o líquido aqui dentro, vai ser homogeneizado por esse misturador e eu vou ter a saída que eu quero. Então, esse processo foi todo programado para que eu tivesse, por exemplo, aí na minha saída, 80 graus centígrados. Então, ele foi todo parametrizado para que eu tenha a seguinte maneira. Tem que ter, então, na minha entrada aqui, uma vazão, por exemplo, sei lá, de 20 litros por segundo a uma temperatura de 30 graus. O meu vapor ele tem que estar passando aqui a uma temperatura de 120 graus, a uma vazão lá, sei lá, de 15 litros por segundo, metro cúbico, né, por segundo. Para mim, se tiver tudo funcionando dentro desse parâmetro aqui, eu vou ter aqui na saída 80 graus. Beleza. Só que, e se acontecer uma mudança na temperatura de entrada da água? Hoje o dia está mais frio, caiu uma chuva, misturou lá na sede da Copasa com a água atual, pronto, já deu problema. Se essa válvula aqui tem uma esterese, uma trepidação, um turbilhonamento aqui que vai diminuir a minha vazão, a quantidade de vapor que vai passar é menor. Como eu tenho um volume fixo, a capacitância fixa desse tanque, eu vou afetar essa temperatura aqui de saída. Ou se alguém vier aqui mexer sem querer nessa válvula, abrir mais ou fechar um pouquinho, comprometa o vapor que está passando e, consequentemente, o aquecimento que está acontecendo por radiação aqui dentro do tanque. Perceberam como que o processo em malha aberta ele é muito sensível a qualquer variação de parâmetro? Aí acabou. Aí o que eu estava programado de ter aqui na minha saída foi tudo por água abaixo. Ao passo que no processo em malha fechada, que é o de baixo, eu vou estar sempre monitorando. Eu tenho um sensor de temperatura, por exemplo, que está monitorando essa temperatura, está convertendo isso para um sinal elétrico, está sendo transmitido lá para o meu controlador. Lá eu estou sempre comparando o meu set point, que é a temperatura que eu quero, com a minha saída, que foi amostrada lá com o sensor. A diferença é o erro. Então, quanto maior esse erro, mais ele vai mandar abrir aqui a minha válvula, para passar mais vapor e esquentar mais o tanque. Diminuiu o erro, fecha mais a válvula. Isso tudo é feito automaticamente. Porque na malha fechada, com essa realimentação, eu estou sempre mostrando a minha variável controlada. Eu estou sempre mostrando o sinal de saída do meu processo. E estou sempre tomando uma ação no meu processo com base nessa medida, com base na diferença entre o sinal de entrada e a saída. Perceberam como que o processo em malha fechada, ele é muito mais robusto do que o sinal em malha aberta, o sistema em malha aberta? Isso que é a grande diferença física e a grande diferença de controle entre os dois, entre a malha aberta e a malha fechada. Agora, a nossa análise vai ser focada, isso tudo que eu estou falando está escrito aí, tá? Nós vamos focar a nossa análise nesse padrão, ó. Esse que vai ser o nosso ponto focal. É o diagrama, vocês já viram em
alguns conteúdos que nós já vimos isso aqui, mas não tivemos a conversa específica sobre essa representação. Esse, é o que nós vamos achar com mais frequência, vai ter uma pequena variação dele que eu vou mostrar já já. Mas esse é o nosso padrão. Esse é o sistema de controle em malha fechada com a representação através do diagrama de blocos, onde eu tenho aqui o meu sinal de entrada do processo, e lá do lado esquerdo eu tenho a entrada, lá do lado direito eu tenho o sinal de saída. Esse sinal de saída está sendo transmitido, então ele está sendo medido, transmitido e amplificado, está representando aqui o HDS, então representa todo esse processo de sensoriamento do meu sinal de saída e transmissão dele. Então ele está vindo aqui, ó, nesse ponto, onde está o B. É o meu sinal da realimentação, é o sinal de uma amostra do sinal de saída. A diferença do sinal de entrada com o sinal de saída é o erro. E é esse cara que é a matéria-prima para o meu controlador que vai atuar lá no processo. Então, meu GDS aqui, ele está representando aqui para nós o controlador. Vou escrever maior aqui. O GDS, ele representa aqui para nós o controlador mais a função de transferência da minha planta. Tudo junto. Então, é isso que é o desenho do processo. Isso aqui é o desenho do diagrama de blocos em malha fechada. Por que da malha fechada? Porque eu tenho o ramo de realimentação aqui, é o feedback. Realimentação. Um minutinho só, pessoal. Desculpe interromper, pessoal, tinha uma pessoa aqui na sala. Bom, então esse é o desenho, esse é o diagrama do processo de controle em malha fechada. Agora nós vamos aprender a fazer o seguinte, sair desse diagrama, se eu quiser fazer uma equação que represente o diagrama, ou seja, se eu quiser sair do diagrama do sistema de controle em malha fechada, escrever uma equação, como que eu faço para sair daqui e escrever a minha função de transferência? Portanto, nós vamos aprender a sair dessa forma de diagrama, de desenho, onde nós conseguimos entender o fluxo dos processos, os sinais que estão aqui envolvidos, bem como a interação entre cada um deles, e vamos escrever uma equação matemática. Vamos voltar na nossa função de transferência. Nós vamos fazer isso. E aí não se preocupe, tá? Vou deixar tudo aqui escrito para vocês, tá tudo aqui passo a passo, mas eu vou fazer aqui no slide para a gente estar acompanhando. Então, olha só, vamos partir aqui do meu processo. Lembrando que a minha função de transferência ela relaciona o sinal de saída com o sinal de entrada. Se eu for identificar esses sinais na minha planta, então ela vai relacionar o saída, que é o CDS, sobre a minha entrada lá, que é o RDS. É isso que eu quero achar. Saída sobre a entrada. Então eu quero sair desse desenho, desse diagrama de blocos e chegar naquela função ali. Ou seja, como que eu vou escrever matematicamente isso que está acontecendo no desenho, no diagrama de blocos? Vou começar do sinal de saída, usando toda aquela lógica do diagrama de blocos. O sinal de saída é o CDS.
nós vimos que, qual que é a matemática do bloco? Nós vimos que o sinal que sai do bloco é o sinal que entra naquele bloco vezes a função de transferência. No caso do C de S, que é o sinal que está saindo do bloco, quem está entrando é o E de S, vezes o G de S, que é o sinal que está lá no bloco, função de transferência. Vou escrever assim, ó, o sinal que sai do bloco, que é o C de S, é o sinal que entra nele, vezes a função de transferência que está lá dentro do bloco. Mas o que é o E de S? O E de S está saindo da onde? Ele está saindo do ponto de soma. Então, por sua vez, nós temos que o E de S está saindo do ponto de soma, que é o R de S menos o B de S. O sinal que sai do ponto de soma é o sinal que entra, o R de S negativo, positivo, menos o B de S negativo, que é o sinal negativo aqui, ó. E o que é o B de S? O B de S é o sinal que está vindo aqui, ó. Está saindo do bloco H de S. Então, o sinal que sai do bloco é igual ao sinal que entra nesse bloco, que no caso é o C de S. Nós estamos pegando aqui um ponto de derivação do C de S, vezes a função de transferência do bloco, que é o H de S. Então, aqui é o C de S, vezes o H de S. Essas são as três equações que estão acontecendo naquele diagrama de blocos ali. O que nós vamos fazer agora? Eu vou tentar, nós vamos fazer um trabalho matemático com essas três equações. Deixa eu escrever aqui de novo. Apagar um pouco aqui. Para chegar em uma só, para chegar na equação da função de transferência, que é esse cara aqui, C sobre R. Para isso, eu vou fazer assim, ó, vou pegar o B de S aqui e substituir nessa equação. Quando eu faço isso, eu vou ter que o E de S é igual a R de S menos o B de S, que é C é o C de S vezes o H de S. Pronto. Agora eu vou pegar esse E de S aqui e substituir nessa outra função. Quando eu faço isso, chegamos em C de S é igual a E de S, que é isso tudo aí agora, ó. R de S menos C H de S vezes G de S. Fazendo a distributiva desse colchete, C de S é igual a G de S, que está aqui fora multiplicando vezes R de S, menos C de S, H de S e o G de S que entrou aí multiplicando. E agora? O nosso ponto focal tem que isolar C sobre R. É o que eu quero fazer, olha lá em cima. Eu quero achar C sobre R. Então eu vou unir todos os parâmetros que tem C para eu poder evidenciar o C. Então esse menos CH vezes G, que está subtraindo, vou passar para o outro lado e somar. C de S mais C de S, H de S, G de S é igual a G de S sobre E vezes R de S. Com isso, eu posso evidenciar o C de S. C de S, que multiplica 1 mais G de S, H de S, é igual aqui, né? G de S é igual a G de S vezes R de S. Como eu quero isolar C sobre R, sinceramente não sei o que acontece com isso. Como eu quero isolar C sobre R,
G de S sobre R de S. Então, isolando aqui C sobre R, vai ficar G de S sobre 1 mais G de S, H de S. Portanto, essa, de agora em diante, que é a função de transferência do sistema de controle em malha fechada a partir do diagrama de blocos. Então, a partir do diagrama de blocos, nós conseguimos chegar na função matemática. Como? Aplicando essa fórmula. Isso, de agora em diante, para nós, vai ser uma fórmula. Ok? Então, ela está reescrita aqui, ó. Esse processo todo dedutório aí. Essa aqui agora para nós, que é a função de transferência de malha fechada do sistema de controle a partir do diagrama de blocos. Qual que é a única variação que pode acontecer ali? Pode acontecer, de algumas vezes, nós não termos o bloco aqui na realimentação, como é o caso dessa figura aqui, ó. Fisicamente, o que isso acontece? É o caso de nós não termos o H de S que ficava aqui, ó. Quando nós não temos, significa que o sinal de saída ele já está na mesma dimensão que o sinal de entrada. Eu não preciso daquele sensor que fica aqui, que vai converter, por exemplo, a temperatura para sinal elétrico, vai converter pressão para sinal elétrico, vai converter vazão para sinal elétrico. Quer dizer que eu estou comparando sinais de mesma dimensão, sinal elétrico com sinal elétrico. Então, para essas condições, dispensa o sensor e, consequentemente, a função de transferência aqui no ramo da realimentação. O H de S que ficaria aqui, ele não será mais aquele H de S que fica aqui no padrão. Para esse caso, ele é desnecessário. E aí a gente considera ele igual a 1. Quando eu tenho, então, realimentação unitária, quando eu não tenho H de S, eu considero como se o meu H de S fosse igual a 1. A exemplo que tem essa figura. Então, ele pode aparecer assim, nesse formato, ou pode aparecer como esse primeiro formato aí de cima. Isso representa que eu tenho um diagrama com a realimentação unitária. E qual que seria o efeito? Olha, se a minha função de transferência era essa aqui, ó, se o meu padrão era G de S sobre 1 mais G de S, H de S, para os casos em que temos a realimentação unitária, e aí vai ser fornecida, vai ser falada, essa informação vai ser fornecida para vocês, ou já vem no desenho, igual está aqui, desse do lado esquerdo, ou vem o diagrama padrão, e no enunciado vem falando, considere a realimentação unitária. Quer dizer que nós vamos trabalhar com esse formato, e se a realimentação unitária, quer dizer que o meu H de S vale 1. O que faz com que essa fórmula, que é o padrão, adquira esse formato aí. Nós, inclusive, utilizamos ela na aula passada, né, para fazer um exercício. Só que até então vocês não tinham visto essa explicação. Eu só mostrei, apresentei essa fórmula para vocês. Agora vocês já estão vendo da onde que ela vem. Vem essa fórmula que nós usamos na aula passada. Ok? Então é com essa que é a maneira de nós convertermos de diagrama de blocos para a função de transferência. É utilizando essa equação. Opa. A partir daí, o procedimento é o mesmo. Eu só transcrevi de um desenho para uma equação. Quero calcular os polos da minha função de transferência. Ótimo. Basta eu vir aqui, pegar o denominador da minha função de transferência igual a 0. Se for de realimentação unitária, eu acho os polos a partir daqui, ó. Se for sem ser com realimentação unitária, onde aparece o H de S, eu venho no denominador da minha função igual a 0 e calculo os polos da mesma forma.
partir do momento que ela vira função de transferência, aí eu faço as contas normalmente como nós sempre vimos. Exemplo. Deixa eu pegar um slide em branco aqui. Deixa eu gerar um slide em branco. Então, vamos fazer um exemplo para a gente ver. Vou pegar um diagrama de blocos aqui, ó. Onde eu tenho aqui a seguinte função. Sei lá, 4 sobre S mais 3. Tenho o meu sinal de saída, meu sinal de entrada e a realimentação unitária. Jesus. Pronto. Quem que é meu G de S? A função de transferência que eu tenho no meu bloco é esse cara aqui, ó. Comparando com aquele padrão, o meu G de S é a função de transferência que está aqui no bloco. Esse aqui que é meu G de S. Se eu for comparar com aquele padrão. É o padrão aqui, ó. Aqui. Se eu for comparar com o padrão que eu tenho, mais e menos. Olha o padrão. O meu GDS, a gente fala que é o bloco que está no ramo direto. Qual que é o ramo direto? É o caminho, quando eu faço uma ligação direta com a entrada e a saída, ó, o bloco que está no meio desse caminho é o GDS. Então, no caso desse diagrama do lado esquerdo aí que foi dado, o meu GDS é a função que está ali dentro daquele bloco. É a função que está no meu bloco do ramo principal. Ok? Então, se eu quiser agora pegar esse diagrama de blocos e escrever a função em malha fechada, que é o C de S sobre o R de S, eu tenho que usar aquela fórmula. G de sobre 1 mais G de S. Repare que nesse caso aí nós não temos o H de S. Nossa realimentação aí é aquela que nós falamos que é unitária. Realimentação unitária. Então não tem H de S. Então é só G de S. Portanto, basta eu vir pegar a minha função e colocar aqui nessa fórmula. Então a saída sobre a entrada é G de S. Quem que é G de S? 4 sobre S mais 3, dividido por 1 mais G de S de novo. 4 sobre S. Putz, grilo. Escreva maior. Quem que é o G de S? Então é 4 sobre S mais 3, dividido por 1 mais G de S. Tirando o MMC aqui e resolvendo essa função, nós vamos chegar no seguinte resultado. 4 sobre S mais 7.
Então, olha só, essa aqui é a minha função em malha fechada. Aqui é a função quanto diagrama de blocos. Aqui é a função matemática escrita desse diagrama de blocos. Então, uma coisa é o desenho. Você vê que a função olhando lá é 4 sobre S mais 3, mas quando eu fecho a minha malha de controle, ela passa a operar matematicamente. É isso que está acontecendo aí naquele processo. O que é o 4 sobre S mais 3? O 4 sobre S mais 3 é a minha função em malha aberta. Oi, como assim, Cristiano? Olha, vou mostrar para vocês. Imagina que eu pego aquele bloco lá, vou desenhar ele aqui embaixo de novo, ó. Aquele diagrama de blocos. Tem entrada, saída. Vamos supor que eu venho aqui e solte essa malha aqui de baixo, ó. Imagina que ela fosse uma linha que tivesse amarrada aqui, eu venho aqui e solto, ó. Estico ela para cá, para direita. Estico ela para cá, ó. Abri a minha malha de controle. Quando eu abro essa minha malha de controle, o único bloco que está aqui é esse cara aqui, ó. Então, o G de S aí, nesse caso, que é o 4 sobre S mais 3, é a função em malha aberta. E a função em malha fechada? A função em malha fechada eu tenho que fazer todo esse cálculo. Inclusive, para facilitar, vou mostrar uma regra que vai facilitar a análise para vocês. Vou duplicar aqui o slide. Uma regrinha que pode facilitar a análise para vocês. Vou pegar o diagrama padrão. Vou pegar o desenho lá. Opa. Tá aqui, ó. Olha o que é a fórmula desse diagrama aqui, que é o genérico. A função de transferência, inclusive alguns autores, eles colocam uma letra só, já falei isso com vocês, eles só colocam assim, por exemplo, F de S, para não ter que ficar escrevendo toda hora saída sobre entrada. Quando acontecer de ter uma letra só, entenda o que é saída sobre entrada. Na fórmula, o que é? O que vai aqui em cima? É o G de S. O que é o G de S? Vou até mudar as cores. É o bloco da fórmula. O que vai no numerador da fórmula? O G de S. O que é o G de S? É o bloco que está no ramo principal. Então, se você pegar uma seta e ligar a saída com a entrada, ó, esse é o ramo principal. Quem está no ramo principal? G de S. Então, a fórmula é G de S, que é o bloco que está no ramo principal, sobre 1 mais G de S, H de S. O que é G de S, H de S? É a multiplicação de todos os blocos da malha. Então, você multiplica todos os blocos da malha, você tem isso que está aqui embaixo. Então, isso aqui é a função em malha fechada. E olha que interessante. Se eu pegar
aquele diagrama de blocos ali, soltar nesse ponto, ó, esticar para a direita. Meu desenho vai ficar assim, ó, basicamente. Então, quando eu abro a minha malha de controle aqui nesse ponto, estiquei para a direita, olha lá, como se fosse um fio, estiquei. Quem que vai estar aqui em série com o outro? G de S, H de S. Então, G de S, que vai estar em série com H de S, para essa situação, é o quê? Minha malha aberta. Acabei de abrir a malha, eu fiz o desenho, abri na malha em B de S. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a função de transferência em malha fechada é G de S sobre 1 mais G de S, H de S. Isso tudo é a função em malha fechada, onde G de S, H de S é a minha função em malha aberta. Portanto, vejam que a minha malha aberta, ela compõe a minha malha fechada. Ela faz parte, eu preciso da minha malha aberta para compor aqui a minha malha fechada. Então, isso aqui é a minha malha aberta. E isso vai ser muito útil para nós nas análises que nós vamos fazer de agora em diante, e principalmente já lá em teoria de controle. Existe, portanto, uma relação entre malha aberta e malha fechada, usando a fórmula. Então, se eu quero partir desse diagrama de blocos que está em cima e escrever essa função, esse diagrama de blocos, na forma de uma equação, que é a minha função de transferência, a fórmula que eu uso para isso é essa, ó. G de S, que é a função de transferência que tiver aqui no ramo principal, sobre 1 mais G de S, H de S, que é 1 mais a multiplicação de todos os blocos da malha. Sendo que o G de S e o H de S nada mais é do que a minha função de transferência em malha aberta. Portanto, a função em malha fechada, ela é o bloco, a função de transferência do ramo principal sobre 1 mais função de transferência em malha fechada. E é isso que a gente precisa saber. Isso tudo aí, ó, eu estou explicando aqui para vocês, tudo que eu falei aí. Ramo direto, da realimentação. Isso tudo aí. Então, essa é a representação padrão que nós já utilizamos em algumas aulas e vamos passar a utilizar de agora em diante. Essa é a fórmula. Isso que está aqui do lado esquerdo é a fórmula da função de transferência em malha fechada, partindo-se dessa representação de diagrama de blocos. Para os casos onde eu não tenho HDS, quando a minha realimentação for unitária, né, quando eu tiver só a realimentação aqui, ó, o feedback sem o HDS, eu venho aqui na fórmula e substituo o HDS por 1. Então, a mesma função, quando eu tiver realimentação unitária, vou escrever aqui embaixo, esse é o resumo da aula de hoje. Agora, para casos com realimentação unitária, ou seja, quando o H de S for igual a 1, aquela fórmula passa a ser G de S sobre 1 mais G de S. Essa é a forma de eu reduzir todo esse diagrama em um bloco só, em uma função só, como nós fizemos aqui no exemplo anterior. Então, isso que é o diagrama de blocos
a representação dele em função de transferência em malha fechada. É eu pegar esse diagrama, todo esse desenho, e escrever no formato de uma equação só. É essa fórmula aqui de baixo. Nós acabamos de ver. É transformar nisso aqui. Para os casos onde a meu H de S é 1, ou seja, quando eu tiver a realimentação unitária, eu venho nessa mesma forma e substituo H de S por 1. Portanto, daqui que vem, esta é a origem daquela função de transferência a partir do diagrama de blocos, como nós usamos na aula anterior. Ok? Então, por hoje nós ficamos aqui e na próxima aula voltamos semana que vem, dando continuidade já partindo desse conceito que agora vocês já sabem como representar a função de transferência em malha fechada a partir de um diagrama de blocos. E agora que vocês entendem também o que é um diagrama de blocos. Ok, pessoal? Então, beleza, nos vemos na aula que vem. Grande abraço. Vou salvar aqui o arquivo com as notas de aula que eu vou postar lá no portal para vocês, com essa aula agora.